Boa tarde a você que nos acompanha pela página da TV Cachoeira no Facebook. Hoje o assunto aqui no estúdio da TV é saúde, mais especificamente saúde do homem. E para isso, para falar sobre o Novembro Azul, eu recebo aqui no estúdio o médico urologista Genaro Trojan, proponente, né, dessa ideia, dessa discussão que está sendo trazida por meio desse nosso perfil, para que a comunidade comece a se inteirar um pouco mais sobre os propósitos do Novembro Azul, né, e principalmente a saúde masculina, que tem sido pauta há muito tempo, e principalmente por conta do comportamento masculino, que é um pouco resistente aos tratamentos, né, doutor? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Thelma. Boa tarde às outras convidadas. Com certeza, o Novembro Azul está aí, já é uma iniciativa presente há bastante tempo, promovida pela Sociedade Brasileira de Urologia, e busca incentivar ao homem procurar o consultório e também promover algumas medidas de saúde pública. Para reforçar o time, tem ainda um trio aqui que também vem para contemplar esses assuntos, cada um no seu setor, e nos auxilia nessa discussão e também a trazer detalhes e informações relevantes sobre esse tema que vai ser abordado na nossa roda de conversa. Ao meu lado aqui, a doutora Roberta Bressani, ela que é oncologista. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui presente com esse grupo hoje. Que bom, a ideia é que a gente consiga trazer informações, né, para você que está nos acompanhando aí em casa. Ainda temos a fisioterapeuta pélvica, Melissa Oliveira. Boa tarde, bem-vinda, Melissa. Boa tarde a todos. Eu também gostaria de agradecer o convite. É um prazer imenso poder trazer a fisioterapia dentro desse contexto, né? Que muitas pessoas também não sabem quais são os benefícios que ela pode trazer. E junto com esses profissionais de saúde, vão trazer uma melhor qualidade para o paciente. E aqui, completando o trio, a enfermeira Claudiane Pereira, que trabalha no Centro Regional de Oncologia aqui do nosso Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Gostaria de agradecer também o convite. Acho que é sempre muito pertinente a gente falar sobre oncologia em todos os aspectos e nesse mês especial do homem, né, da saúde do homem. E falar um pouquinho sobre o nosso serviço que o hospital tem, né? Que a gente tem todos os recursos e que às vezes as pessoas não conhecem o serviço e a grandeza do serviço que nós temos em Cachoeira do Sul. Então tá aí, já a gente apresentou os nossos convidados aqui, mais ou menos o perfil de cada um e o que vai ser abordado. Não há como fugir do início, por que esse Novembro Azul, qual é o propósito. As pessoas, a princípio, pretendem, né, não chegar até a oncologia lá com a enfermeira, mas qual é o caminho para chegar até isso, manter a saúde e qual a importância dessa data? Sim. O Novembro Azul ele começou há alguns anos, certo? Abordando algumas doenças masculinas, tentando levar o homem ao consultório e falando principalmente sobre o câncer de próstata. Mas por que o câncer de próstata, né? Já que existem tantas outras doenças. O câncer de próstata é uma doença que tem uma incidência muito grande, ou seja, ele existe, ele está aí, ele é uma doença muitas vezes assintomática, ou seja, ele não dá sintomas numa fase inicial. Então, fazendo rastreamento precoce, a gente vai falar sobre isso depois, né? Mas a partir de determinada idade, o homem chega a ter 90% de chance de cura dessa doença. Então, é muito importante fazer uma avaliação, procurar o urologista. Muitas vezes o homem tem esse tabu, tem medo, acha que procurando ele vai achar alguma coisa, e aí é o problema, na verdade não. Muitas vezes o homem é levado ao consultório pela esposa, pela namorada. É um comportamento, né, que está inserido na sociedade. Os homens têm uma resistência em fazer um exame preventivo. É uma cultura que nós mulheres temos, né, sempre de buscar médico. Os homens resistem a esse tipo de procedimento, não só na questão do câncer de próstata, mas muito mais porque está envolvida aí a questão da masculinidade, né? Acho que a oportunidade da gente desmistificar isso e dizer se existe essa possibilidade, 90% de cura, o que eu devo fazer? A partir de que idade eu devo procurar o Dr. Genaro ou seus colegas? Sim. Para o homem em geral, digamos assim, a população masculina, claro, eu sempre procuro falar, o homem deve ir no consultório desde o primeiro ano de idade.
Muitas vezes tem algumas patologias que devem ser tratadas no primeiro ano de idade. Um testículo que não desceu, que está na cavidade abdominal. Na adolescência, a fimose, a varicocele, que pode gerar uma infertilidade no adulto. Mas procurando focar um pouquinho mais no câncer de próstata, é importante que o homem, a partir dos 45 anos de idade, com fatores de risco, ou seja, aquele homem que é obeso, aquele homem que é afrodescendente, tem uma história genética, ou seja, parentes de primeiro grau, como pai e irmão, ou irmãos com história positiva para câncer de próstata, eles devem procurar precocemente o urologista. Para o homem em geral, a partir dos 50 anos de idade. Certo. Quando falha essa medida preventiva, chega o momento de enfrentar, de repente, um tratamento, né, doutora? E aí, como é que isso funciona? Esses prognósticos positivos motivam um pouco mais o profissional, né? Mas é um tratamento como qualquer outro que causa um pouco de preocupação, que causa medo, é um risco. Quando a gente ouve falar de câncer, as pessoas mesmo já têm uma reação bastante assustada com essa possibilidade. O que a gente pode falar de positivo acerca desses tipos de tratamento que são disponibilizados e reforçar aqui, então, o diagnóstico precoce? Bom, o que tu falaste é exatamente o que acontece, né? O tabu da palavra câncer é algo que, por mais que a gente lute, explique, ainda existe muito forte, porque câncer, ao longo dos últimos anos, principalmente ao longo dos últimos 10, 5 anos, modificou muito o prognóstico com os novos tratamentos que a gente tem. E quando falamos em próstata, então, a gente vê que esse cenário é melhor ainda, tá? Porque estamos lidando com uma doença que, embora possa ter diferentes características, nem sempre ela vai ter um grau de maior avanço, de ser mais agressiva. Na maioria dos casos, inclusive, o câncer de próstata costuma ser mais indolente, depende do momento em que ele é diagnosticado, né? Mas, independentemente disso, a gente sabe, câncer de próstata com diagnóstico inicial tem um prognóstico muito bom, tá? Câncer de próstata já, grau intermediário, a gente ainda tem respostas excelentes, e quando eu falo excelentes, assim, ó, sobrevida longa, tá? Câncer de próstata avançado, e aí é que eu digo que os tabus têm que cair nesse ponto. Por quê? Câncer de próstata avançado, nós vamos falar em tratamentos depois, que a gente vê que muitas vezes não vai nem chegar até quimioterapia, porque nós temos múltiplas linhas de tratamentos que, na verdade, já vão tratar o câncer de próstata, tá? De uma forma que ele vai ficar, como eu costumo dizer, dormindo, quietinho ali, e a pessoa vai levar uma vida razoavelmente normal, tá? Com os benefícios que ela escolher levar, né? Fazendo um tratamento que hoje pode ser à base de medicações por via oral, que são os bloqueadores hormonais, injetável, outras medicações novas que estão surgindo já nos últimos 5 anos aí, que entraram com força total e mudaram bastante o perfil do futuro do paciente com câncer de próstata. Então, a gente tem, assim, uma doença que tem um futuro promissor de tratamento, de qualidade de vida e muitas vezes de cura, principalmente de cura. Falar em câncer de próstata não é como falar dos outros tipos de câncer. É diferente, principalmente quando a gente pega no início. Tá, mas e aí? Quando me perguntam, doutora, peguei avançado, e agora? Bom, agora nós temos uma gama de coisas para tratar que passa longe da quimioterapia. Nós vamos usar quimioterapia lá adiante, se for o caso, porque tem diversas linhas de medicamentos disponíveis pelo SUS, inclusive, e que vão beneficiar esse paciente. Está muito associada a palavra câncer com o óbito, né? Muito. Com a morte, com o sofrimento, com todos aqueles estigmas do sofrimento da químio, da rádio, enfim. É o momento da gente aproveitar e dizer, aproveita, se tu tens condições de procurar, na rede pública, inclusive, que é referência para tratamento de inúmeras patologias. Às vezes a gente está reclamando do sistema público de saúde, mas ele contempla muito, várias, né, patologias, várias doenças, e que podem, como tu mesmo ressaltaste aqui, serem tratadas por meio do SUS, né? Eu acho que muito importante ainda a gente lembrar essa história de que o Novembro Azul é uma coisa que a gente pensa, para que serve o Novembro Azul? Porque o Outubro Rosa, até então, já é famoso, conhecido, e a gente sabe que ele gera uma repercussão muito grande, porque o Outubro Rosa, ele acaba fazendo com que
mais exames sejam disponibilizados, mais pessoas, na verdade, tenham acesso a determinados exames, ou seja, o Outubro Rosa é algo que já é mais difundido e isso faz com que a gente tenha uma liberação maior de exames em virtude disso. O Outubro Rosa, então, ficou algo consolidado. Aí a gente pensa, Novembro Azul, tá? O Novembro Azul, quando a gente vê algum lugar iluminado de azul, alguns debates sobre o Novembro Azul, falando da saúde do homem, a gente pensa, poxa, que legal, já estamos falando desse assunto, porque até então a gente pensa, os homens não procuram os seus urologistas, mas até quando nós somos responsáveis também por não fazer divulgação disso, né? A gente sabe que muitas vezes o Novembro Azul talvez não vá ter uma repercussão num curto período de tempo, que nem o Outubro Rosa, mas plantando sementinhas, como estamos fazendo agora, quem sabe? Daqui a pouco mais teremos exames de rastreamento mais precoces, teremos pessoas mais orientadas, inclusive em outros locais, que não apenas no setor de oncologia, para poder orientar os pacientes, os familiares, as pessoas, para que elas, na verdade, fiquem cientes de que evitar um diagnóstico ainda é possível. Possível se atentando para os fatores de risco, né? E que isto é importante porque muitas vezes as pessoas vão pensar em danos causados por tratamentos, às vezes mais adiante, e que, na verdade, os próprios sintomas, quando se descobre a doença, pela localização anatômica, isso até depois o Dr. Genaro pode falar melhor, causariam esses danos, que muitas vezes preocupa a masculinidade de um homem. Então, descobrir um câncer de próstata também, na verdade, já pode vir impregnado de sintomas que são sérios, né? Verdade. Aproveita, você que está aí em casa nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, manda pelo perfil ali da TV, clica na live, manda teu recado. Ao final dessa conversa, os profissionais estarão disponíveis para responder a sua dúvida, para orientar naquilo que for possível ser feito aqui. É importante destacar que diagnóstico só no consultório médico, né? Aquelas dúvidas assim mais inerentes ao nosso papo certamente serão dirimidas, respondidas no final dessa conversa. A gente fala muito sobre tratamento, sobre alternativas precoces, né? De que forma a fisioterapia pélvica contribui neste cenário. Existe uma estratégia que possa ser utilizada pelos homens, tal qual acontece com as mulheres, uma série de estratégias da fisioterapia pélvica para conter, inclusive, escape de urina, tem uma série de técnicas, né? E para os homens, de que forma eles podem tirar benefícios da fisioterapia pélvica? Bom, primeiramente, as principais disfunções que vão acometer o paciente que é submetido a uma cirurgia de retirada de próstata é a impotência sexual, que é a dificuldade ou impossibilidade desse paciente ter ereção, né? E a incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina. Então, são coisas muito íntimas desse homem, né? Parando para pensar que a fisioterapia, ela vai reabilitar esse músculo que ele sofreu essa disfunção, ela está intimamente ligada à qualidade de vida desse paciente, né? A autoestima desse paciente. Através das técnicas, então, eu vim aqui para quebrar alguns tabus também, porque a fisioterapia, ela é muito simples, ela é muito tranquila, mesmo tendo técnicas avançadas, ela é uma terapia simples. E o paciente tendo aderência ao tratamento, que eu acho que é o mais difícil, né, Genaro, do paciente chegar até a fisioterapia, ele tem uma boa adesão ao tratamento, assim, e os resultados são muito bons, sabe? A fisioterapia, ela é padrão ouro em questão de tratamento de incontinência urinária, né? Padrão ouro em tratamento comportamental. Então, é isso. O que a gente vai realizar é a reabilitação desse músculo para que esse paciente melhore a autoestima, retorne às atividades de vida diária, às atividades de vida social, porque pensando em severidade da incontinência, por exemplo, o paciente ele pode estar usando fralda, ele pode estar usando forro. Então, é interessante, por mais que a gente tenha uma reversão espontânea ali dentro de 12 meses, que a gente introduza a fisioterapia antes, para que esse paciente consiga melhorar a qualidade de vida antes desse período, né? Porque 12 meses é muito tempo, né? É um ano. Outra coisa que acontece também, que a gente já se fala em tratamento da fisioterapia no pré-operatório, para familiarizar esse paciente com o tratamento, com a conduta de fisioterapia,
porque depois ele vai estar muito sensibilizado, né? Até porque é uma região muito íntima, muito interna desse paciente. Então, para ele já entender como é que a fisioterapia trabalha e ver que é muito simples e que é muito tranquilo, não tem por que deixar de fazer. Quando tudo isso não se encaminha, a gente chega então ao Centro Regional de Oncologia, referência aqui na região, né? Então, o Hospital de Caridade não atende Cachoeira do Sul apenas, mas todos os municípios da Oitava. De que forma os pacientes são contemplados com o serviço prestado pelo Hospital de Caridade dentro do Centro Regional de Oncologia, que já amplia, né, a sua gama de atendimentos? Como é que tu pode nos falar a respeito de como vocês operam esse sistema, que envolve não só a questão da recuperação física, mas os aspectos emocionais também, né, Cláudia? Eu acho que é muito importante, assim, e eu me sinto muito feliz em participar de um momento desses, porque eu acho que quando a gente leva a informação e quando o paciente se sente entendido do que vai acontecer com ele, de que forma esse tratamento vai, da forma como a gente vai andar com esse paciente, né? Porque na verdade a gente anda ao lado do paciente e não é só o médico que opera, não é só o oncologista que trata, mas o enfermeiro que atende, a fisioterapia que ajuda a reabilitar. Então, assim, eu acho que é um momento muito legal, assim, para Cachoeira. Acho que é uma inovação, porque realmente a saúde do homem, ela ainda é um paradigma para muitas pessoas, e até a questão do paciente com câncer de próstata ser um paciente mais idoso, às vezes, né? Então, a gente ainda tem muito esse preconceito, esse medo de se expor. Então, assim, eu acho que Cachoeira está muito bem servida, né, com o Centro Regional de Oncologia. Nós temos mais de 2.000 atendimentos mês, atendemos 12 municípios. Hoje nós temos mais de quase 700 pacientes em tratamentos ativos e recebemos pacientes de toda a região. A forma de entrada no serviço, acho que é uma coisa muito importante da gente esclarecer, porque tem muitos pacientes que chegam até o Centro de Oncologia com receio de como que esse atendimento vai acontecer e às vezes com desconhecimento total. Tem muitas pessoas que ainda hoje chegam na oncologia, na recepção, no balcão da recepção, querendo marcar uma consulta. Ah, eu tô com alguns sintomas, tô com desconforto, eu quero marcar uma consulta com o Dr. Genaro. Mas a gente tem que esclarecer para a população que nós somos um Centro Regional de Oncologia regulado por uma Secretaria de Saúde, por uma coordenadoria. Então, esses pacientes, eles devem ser encaminhados pela rede básica, pelos consultórios particulares. Nós temos dentro do Centro Regional de Oncologia atendimento SUS e atendimentos convênios e particulares também. Então, todos os perfis de convênios são atendidos lá dentro. E eu acho muito importante que as pessoas entendam como elas devem chegar no Centro Regional de Oncologia. Porque, às vezes, até esse próprio desconhecimento acaba que o paciente chega com um diagnóstico muito avançado, com uma anatomopatológica, uma biópsia, né, de junho, de maio. Então, assim, é bom que o paciente, ele tenha esse entendimento para que ele possa chegar o mais breve possível, né, nas mãos do cirurgião, nas mãos da oncologista. E dentro do Centro Regional de Oncologia, a gente tem toda uma equipe para acolher esse paciente. É uma equipe multiprofissional. Às vezes o paciente nunca foi tocado ou nunca foi exposto, né, até o seu próprio corpo nunca foi exposto, às vezes nem na frente da esposa. Então eles têm um grande receio de como vão chegar lá os pacientes, mesmo que são sondados, que a gente tem que manipular o paciente. Então, assim, a gente tem todo um centro para receber esse paciente, toda uma equipe, todo um acolhimento diferente para receber esse paciente, que os pacientes nunca deixem de tratar ou de procurar o médico em função ou da vergonha ou do medo do desconhecido, porque quanto antes o diagnóstico, eu acho que como todas as pessoas aqui falam, né, e é uma equipe multi que está aqui, quanto antes esse paciente for diagnosticado, antes ele vai ser tratado e o prognóstico vai ser muito melhor e ele vai ter muita chance de ter uma vida normal. Hoje nós temos pacientes dentro do Centro de Oncologia com 87 anos fazendo hormonioterapia, consultando com seu urologista, com a sua oncologista e levando uma qualidade de vida assim muito boa junto com a família. Então eu acho que isso é o alerta melhor assim da gente passar aqui. Acho que as coisas técnicas, o serviço que a gente tem hoje em Cachoeira proporciona que o paciente tenha esse acesso, né? A gente não está devendo acesso para esse paciente, a gente não está negando acesso, a gente não está num município onde a gente não tenha como tratar esse paciente. Todos os tratamentos estão disponíveis ali, então, assim,
é um alerta, né, que as pessoas procurem, que elas tratem, que elas não tenham receio e que lá dentro a gente vai explicar todo o tratamento, a gente vai fazer todo o acolhimento e essas pessoas vão ser tratadas e acolhidas. A gente precisa avançar muito ainda no que diz respeito à medicina preventiva, né? O brasileiro tem esse hábito de, na vida, deixar as coisas mais para a última hora, e com a saúde não é diferente, né, doutor? Então, vamos falar direitinho, bem detalhado, o que é a próstata, como é que é feito esse teste, a resistência nos exames de toque. Não, eu prefiro fazer só o de sangue. Vamos deixar isso bem claro, por que é importante, por que são exames complementares, por que precisam ser feitos, quanto tempo eu preciso destinar durante a minha vida para buscar o urologista, afora as orientações que tu já deste, mas especificamente no que diz respeito à prevenção ao câncer de próstata. Certo. Então, assim, Thelma, o que acontece? A próstata é uma glândula presente no homem. Ela tem, no homem adulto, ela tem cerca de 20 gramas, tá? O normal dela. Muitas vezes, e na maioria das vezes, o homem, quando espontaneamente me procura, ele chega com queixas urinárias. Ele está retendo urina, ele acorda inúmeras vezes à noite para urinar, ele tem ardência, ele tem o jato mais fraco. E chega questionando, preocupado, será que eu estou com câncer de próstata? Possivelmente não. Esses sintomas são extremamente compatíveis com a hiperplasia prostática benigna. Mas o que é a hiperplasia prostática benigna? É simplesmente o aumento da próstata. Então, o aumento da próstata não é a mesma coisa que o câncer de próstata. São coisas totalmente distintas. Não quer dizer que um homem com uma próstata aumentada de 60, 70 gramas não possa ter o câncer. Mas esses sintomas são basicamente sintomas do aumento prostático. O câncer de próstata, por que é tão importante o Novembro Azul? Porque o câncer de próstata, na grande parte dos pacientes, não dá sintomas. E quando que ele dá sintomas? Quando o câncer já está avançado, quando ele está envolvendo o reto, quando tem uma metástase, né, uma lesão à distância na coluna, gerando bastante dor, incapacidade. Então, por isso que é tão importante toda essa avaliação. Mas eu vou procurar dar alguns exemplos que eu acho que fica fácil para os pacientes que estão escutando, Quanto mais vendo. Simples, melhor, Quanto né? mais pra simples, que as melhor. pessoas consigam acompanhar. Vou procurar até citar alguns números, né? A gente sabe que o câncer de próstata é a segunda neoplasia mais incidente no homem. O que é isso? É a segundo câncer que mais acomete o homem. Perde só para o câncer de pele não melanoma. Dentro dos cânceres, das neoplasias sólidas, ele está em primeiro lugar. No Brasil, a estatística gira em torno de 29% de todas as neoplasias, certo? Então, ele é muito prevalente. No Centro Regional de Oncologia, a gente tem algumas estatísticas, algumas não, a gente tem todas, né? A gente trabalha bastante com estatística, a gente sabe que na nossa região, nossa Cachoeira, querendo ou não, é uma capital de uma região, são 12 municípios. A gente sabe que o câncer de próstata está logo abaixo do câncer de mama, só perde para o câncer de mama. Então, a gente tem 32% das neoplasias são câncer de próstata. Então, é uma doença extremamente prevalente na comunidade, tá? Mas como eu descubro se eu tenho câncer de próstata ou não? Primeiro, o homem mais novo, 45 anos de idade, deve lembrar da questão dos indivíduos afrodescendentes, né? E também da história familiar positiva. A gente sabe se um familiar tem história de câncer de próstata, esse paciente terá uma chance 2 vezes maior. Se são dois familiares, essa chance chega a 6 vezes maior de câncer de próstata. Então tem 2 sinais aí bem importantes. Bem importantes. Negros. Sim. E pessoas que têm histórico na família. Então já são 2 pontos que eu preciso anotar ali no meu caderninho e ficar mais atento para buscar uma consulta mais cedo. Com certeza. Além disso, tem hábitos de vida. Nos últimos anos, saíram alguns estudos que mostram que pacientes obesos, eles têm maior incidência de câncer de próstata. Algumas estatísticas que mostram que no Japão, por exemplo, estatística menor de câncer de próstata, ao passo que na Alemanha, Estados Unidos e no Brasil, um país que a população está engordando, bastante, a tá pandemia aumentando. que eu diga. A pandemia ajudou a engordar um pouco a população, né? Então, como é que é feita a triagem, né? O screening, o rastreamento do câncer de próstata? Primeiro, é feito o PSA, que é o antígeno prostático específico.
Mas o PSA aumentado quer dizer que esse homem tem câncer? Não. Ele é específico da próstata, mas não quer dizer que ele seja específico do câncer. Então ele aumenta em várias situações, como a infecção urinária, a prostatite, durante um exame de toque, o homem que tem muitos sintomas urinários evoluiu para uma retenção aguda, precisou ser sondado e por acaso alguém pediu um PSA e esse PSA veio em 200 depois da sondagem. Eu não ficaria tão preocupado com esse PSA, porque esse PSA não, ele é um falso valor positivo, entendeu? PSA é um exame de sangue. PSA é um exame de sangue, é uma glicoproteína, certo? Produzida pela próstata. O que significa dizer, então, que era o que a gente já estava no início da conversa aqui. Se tiver só o exame de sangue, não é o suficiente. Não é o suficiente. E daí a gente vai ter que entrar em números, né? Então a gente sabe que dos pacientes que têm câncer de próstata, 20% desses têm o PSA dentro do valor normal e tem o toque alterado. Aí vem aquela questão do toque. O toque ainda é muito importante. O toque é o exame físico do urologista, né? Assim como o cardiologista vai auscultar o coração, o pneumologista vai auscultar o pulmão, o urologista vai fazer o exame de toque. É o exame, é de praxe realizar esse exame. Até porque o PSA, muitas vezes a gente tem um homem ali de 59 anos, a gente olha ali no laboratório, tem os valores de referência, e está escrito até 2,5 o valor de referência normal. Mas esse homem, há um ano atrás, ele tinha um PSA de 1. E agora, um ano depois, esse homem está com um PSA de 2,4. É uma velocidade de crescimento muito alta. Então, não é só o valor absoluto do PSA. É isso que eu sempre procuro deixar claro na consulta. É a velocidade de crescimento do PSA, é a densidade do PSA, é a associação com o toque. E daí a gente, desconfiando, né? Porque o diagnóstico se faz pela desconfiança. Então, desconfiando da possibilidade do câncer de próstata, a gente tem que partir para alguns outros exames, certo? E isso indica exatamente o que a gente tem falado aqui, sobre o acompanhamento, né? Não tem como saber que teve essa evolução se o paciente não acompanha periodicamente, como nós, mulheres, fazemos tão tranquilamente isso, né? Os exames ginecológicos também são invasivos e a gente tem a cultura de não deixar passar, né, doutor? Sim. Como é que faz para mudar esse pensamento e fazer os homens que estão em casa nos acompanhando entender que não está nada de errado, a gente quer ter uma vida longa e saudável, não custa ir até o médico, né? Então eu gostaria de entrar, talvez, até vou citar o tratamento, um dos tratamentos, né? Tanto a radioterapia como a prostatectomia radical, que é a cirurgia para o câncer de próstata, podem evoluir para alterações urinárias e até para impotência, certo? Então, todo homem que opera, que é submetido a uma cirurgia, ele fica impotente? Não. Depende do estádio do estado atual da doença. Então, muitas vezes o homem que chega, é investigado, é feita uma biópsia de próstata, uma ressonância de alta suspeita, fez uma biópsia, confirmou a doença, esse homem tem indicação cirúrgica, certo? É submetido a uma cirurgia. A gente sabe que muitas vezes hoje em dia a gente usa a ressonância, a gente até pode depois falar quando usar a ressonância, né? Mas sabe que essa doença está mais limitada, ela não acomete toda a próstata, então permite que o cirurgião, que o urologista, possa fazer a preservação dos nervos. Então, preservando os nervos e tomando algumas medidas que são cabíveis somente em doenças iniciais ou localmente avançadas, mesmo na doença localmente avançada, como a doutora Roberta citou, a gente pode preservar a inervação. Então, na doença localizada, tanto a continência como a potência podem ser preservadas. Não é todo mundo que vai ficar impotente, ficar incontinente. E é esse um dos tabus que o homem tem. No início desse ano, eu me lembro que, eu me recordo no intervalo de um mês, eu operei 3 pacientes com 50, 51 e 52 anos. E eram todos homens com câncer de próstata, já tinha uma doença localmente avançada, tinha indicação cirúrgica. E um deles foi muito relutante em fazer a cirurgia, porque ele teve um filho, fazia 1 ano e meio atrás, então o homem, ele era ativo totalmente, trabalha até hoje, ele está muito bem, mas ele tinha medo de ficar impotente. Só que foi feito preservação de nervos e ele está bem, entendeu? Então não é todo mundo que fica impotente. E mesmo, eu procuro sempre salientar que quem não trata o câncer de próstata, que tem a doença avançada,
vai ter um resultado ruim, vai ir para hormonioterapia, para o bloqueio hormonal, quimioterapia muitas vezes, e com certeza depois disso ele não vai ter potência. Vai ter lesão óssea, vai ter dor crônica, vai morrer. Eu nunca vi ninguém morto ter potência sexual, né? Então a gente está tratando um câncer, né? Uma doença que é curável. Que acaba desencadeando uma série de outros problemas que não precisariam ser diagnosticados, problemas que não precisaria passar se tivesse obedecido às ordens e procurado o médico mais cedo. É isso, Com certeza, com certeza. Mas ainda que chegue nesse ponto, a Roberta foi muito otimista, né, ao falar dos tratamentos. A gente, graças a Deus, vê que a ciência avança cada dia mais nisso. Recentemente se fala, inclusive, há poucos dias, eu li um estudo em que já tem até uma vacina que pode bloquear, né, o câncer. Mas fazendo o arroz com feijão, aquele que é ir ao médico, procurar o tratamento cedo. E esses prognósticos positivos que tu falaste, né, uma vida tranquila, tratamentos talvez não tão severos, nem tão invasivos. Quando chega na tua mão, o que tu orienta de inicial, assim, e como que ocorre o tratamento dentro da oncologia? Bom, quando o paciente chega para mim, ele pode chegar de diferentes formas. Ou ele chega já tendo feito uma cirurgia e aí passou um tempo e apareceu de novo o antígeno prostático específico, ou seja, é um marcador específico de próstata, não necessariamente de câncer de próstata, mas específico da próstata. É raro a gente ter um câncer que tenha algo tão positivo assim, dizer, esse é de próstata, tá? Então, assim, no momento que a gente vê, esse paciente já apresentou o diagnóstico de câncer de próstata, já foi tratado, tá? Foi operado, passou um tempo e começou a subir novamente esse valor no sangue dele. Então, o que a gente costuma chamar isso? Recidiva bioquímica, ou seja, traduzindo, doença que está voltando. Mas aonde, doutora Roberta? Vamos lá, está voltando a próstata, mas o doutor Genaro operou minha próstata, e agora? Então ficou um pedaço da próstata? Não, vamos entender que é assim, ó, o que acontece nisso tudo? Na verdade, a gente tem uma doença que estava localizado na região da próstata, mas que circula pelo sangue. E o fato dela poder ter deixado células desse meio de caminho faz com que em algum momento essas células voltem a acordar, né, e comecem a se reproduzir, como eu costumo dizer, um termo bem simplificado, elas vão dando filhotinhos. E aí, então, a gente tem sinais disso e vamos pensar em tratar isso. Como é que nós vamos pensar? O que eu já falei de câncer de próstata, que é super importante. Quimioterapia? Não. Quimioterapia nós vamos deixar lá para diante. Quando é que nós vamos pensar em quimioterapia em câncer de próstata? Quando a coisa estiver muito mais avançada. Então, assim, ó, antes de pensar nisso, nós vamos ter bloqueador hormonal, radioterapia, se for o caso, tá? Que hoje em dia existem diversas técnicas de radioterapias também que podem ser feitas, bloqueadores hormonais diferentes, tá? A gente, inclusive, agora tem medicações novas, as que eu estava falando anteriormente, via oral, que também vão impactar de uma forma surpreendente o tempo de vida do homem, né? O tempo de vida e o tempo livre de doença, sem a doença se manifestar, tá? Mas vamos supor, o paciente então chegou para a Roberta, num outro momento, doutora Roberta, estou aqui porque eu não quero me operar, eu tenho câncer de próstata, e agora? O que nós vamos fazer? Tá? Um paciente que seja inicial, que tenha poucos fatores predisponentes a ser uma doença mais agressiva, nós vamos nesse primeiro instante tentar parar, olhar, bom, não temos doença em outros sítios, bloqueador hormonal associado à radioterapia, ok, podemos fazer por quanto tempo? Aí vai depender, tá? Geralmente, se é uma doença bem localizada, a gente pode pensar nisso, 6 meses, uma doença um pouco mais avançada, 3 anos, uma doença que o Dr. Genaro já operou, mas que esse marcador danadinho deixou células ali, então o marcador subiu. E agora, doutora Roberta, o que eu faço? Por que essa doença não vai embora de mim? Vamos lá, vamos cuidar disso aí de novo. O que a gente faz então? Aí a gente começa outra vez uma nova linha de tratamento. Não, é quimioterapia, gente, ainda. Porque tem muita resistência e muito medo com relação à questão da quimioterapia, né? Mas, doutora, invariavelmente, alguns pacientes precisarão passar por isso. Exato. E aí é importante saber que, assim, ó, existe muita novidade em quimioterapia. Existem quimioterápicos novos, inclusive. Antigamente, a gente pensava em docetaxel. Hoje em dia, a gente tem cabazitaxel e a gente tem uma diversa gama de medicamentos novos, inclusive a vacina, que tu já falaste, né? Que é algo que, na verdade, foi bastante testado, estudado, e agora a gente tem isso já mais consolidado para ser utilizado. Então, assim,
quando a gente começa a falar em próstata, é algo encantador, por quê? Porque a gente vê que surgiram coisas, inclusive, de tratamentos que a gente nem imaginava. O paciente já tem, então, metástase óssea. O que é metástase? Metástase é quando a doença não está mais localizada somente naquele sítio regional de próstata e se espalhou, ou seja, mandou uma célula filha, ela é da próstata, mas mandou um filhotinho para o osso. E aí, eu tenho doença em osso. Nesse momento, vou fazer bloqueador hormonal, perfeito, mas o que mais eu posso fazer? Temos medicações exclusivas, inclusive, para tratar parte óssea, tá? Tem medicamentos que, quando o paciente tem muita doença óssea, e isso causa muita dor, por isso que a gente quer tanto fazer um diagnóstico precoce ou prevenir essa doença de acontecer. Porque imagina a gente ter um homem em torno dos 50, 60 anos de idade, que pode acontecer, embora a gente sempre pense, são os idosos que vão ter câncer de próstata, né? Pois é, e não é assim, né? Não necessariamente é assim, né? Então, o que a gente vê? Uma pessoa com dor, jovem, entende, sendo privada das suas atividades. Isso é uma coisa muito pesada e muito difícil, né? Então, aí a gente pensa, poxa, mas tem medicamento já novo para isso e que a gente tem acesso a fazer. Inclusive, a gente pode encaminhar via SUS, a gente consegue fazer esse encaminhamento muitas vezes. Quando não consegue via SUS, a gente disponibiliza via judicial, em casos extremos, é claro. Mas assim, a gente nunca vai deixar de informar ao paciente, ao familiar que estiver presente, às pessoas de confiança que possam auxiliar aquele paciente, do que existe disponível, tanto em Cachoeira do Sul, no Brasil, no mundo, aonde for. Eu acho que o importante é essa pessoa estar segura de que nós estamos aqui para oferecer o que há de melhor disponível, e se ainda não for disponível, que nós faremos de tudo para que ela tenha acesso à medicação. Se ainda assim não for possível ter acesso à medicação, que a gente vai então indicar os caminhos e mostrar o que existe no mundo, para que a pessoa não se sinta, estou em Cachoeira do Sul, mas ao mesmo tempo, se eu estivesse em outro lugar eu viveria mais, eu teria uma qualidade de vida melhor. Na verdade, aqui a gente vai ter acesso à maioria das medicações e de tratamentos que existem em outros lugares. E o importante é saber a informação. Todos os profissionais, ou a grande maioria dos profissionais com que a gente lida ali no Centro de Oncologia, a gente vê que se qualificam, buscam se aperfeiçoar, porque, na verdade, isto muda muito o nosso conhecimento, que é algo muito gratificante, mas, principalmente, muda a qualidade do nosso tratamento. E é muito melhor a gente ter um paciente que está feliz, que vem se tratando e tendo um prognóstico melhor, e isso vai fazendo com que as pessoas, poxa, se o fulano se tratou, o meu vizinho se tratou e ficou bem, eu vou procurar logo então, né? Eu não vou esperar. Essa propaganda boca a boca faz muita diferença, né? E eu acho tão importante, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, a mulher, bem como tu falaste, faz o exame, e se não faz, ainda é cobrada pela mãe, pela tia, pela vizinha. É uma mudança cultural que precisa acontecer, né, no que diz respeito aos homens. Papo bom passa voando. A gente tem 20 minutos ainda de live, eu já tenho 3 perguntas. Mas pegando o gancho aqui da Roberta, sobre tratamento, Claudiane, ela fala muito sobre todo o acesso de todas as medicações, de todas as terapias, de tudo que há de mais moderno, e que Cachoeira não fica atrás de nenhum grande centro. No Centro Regional de Oncologia, a gente já falou, tu deixaste claro ali que existe esse encaminhamento prévio do profissional médico especialista, né? Mas, e quando chega até vocês, essas atualizações, como é que elas ocorrem dentro do Hospital de Caridade e Beneficência? Na verdade, eu sempre digo que o Cachoeira do Sul está de parabéns com o hospital que a gente tem aqui hoje, né? Eu sou cachoeirense, já morei fora, mas retornei para cá e assim eu me sinto muito orgulhosa de morar em Cachoeira e a gente ter acesso a um centro de oncologia como o nosso e ao nosso hospital. Eu acho que, como os médicos falaram, acho que a gente está cada vez mais com profissionais capacitados e essas atualizações elas vêm desses próprios profissionais. Nós somos enfermeiros oncologistas dentro da oncologia e a gente se atualiza, a gente estuda, a gente se especializa e assim como os médicos também. Eu acho que todo esse acesso, acho que os tratamentos que a Roberta citou também são importantes. A gente ressaltar que esses tratamentos são disponíveis no Centro Regional de Oncologia. Nós temos todo o tratamento de hormonioterapia, medicações via oral, né, hormônios via oral e a quimioterapia injetável.
Eu acho que esses tratamentos todos estão disponíveis para os pacientes, então não é esse o motivo, né, da desculpa de ir para fora, ou não pôde ir para Porto Alegre, ou não pôde ir para São Paulo, ou não pôde ir lá para o Hospital de Barretos, porque o Hospital de Cachoeira oferece todo esse tratamento, tem uma equipe especializada para isso. Acho que é importante ressaltar o que o Dr. Genaro falou. A nível nacional, a gente tem 29%, né, dos cânceres masculinos como câncer de próstata, e para a nossa região, o perfil do nosso serviço de oncologia de Cachoeira do Sul, a gente tem 32,2%, então é um índice maior do que o nível nacional. É o segundo câncer mais incidente na nossa região, em primeiro lugar mama, em segundo lugar próstata. Então, assim, é um alerta que as pessoas não deixem de procurar, que elas tenham o acesso, que elas têm disponibilidade de tratamento. Tem ótimos médicos dentro do centro de oncologia, tanto a nível SUS quanto a nível particular e convênio, os pacientes têm esse acesso. Então, não é desculpa, eu acho que é muito importante a gente estar aqui relembrando isso e alertando que às vezes a impotência não é só a impotência sexual. Nós temos o maior índice de pacientes tratando dentro da oncologia com idade de 65 a 69 anos. São pacientes super jovens, ativos. Então, às vezes, não é a impotência sexual, é a impotência de estar numa cama com dor, sem conseguir caminhar em função da dor óssea, sem conseguir se alimentar. Então, a gente tem que pensar que há 10 anos atrás, os pacientes faziam tratamentos e até o procedimento cirúrgico. Faziam um procedimento cirúrgico e ficavam impotentes, incontinentes. Hoje não, hoje a gente tem resultados e a gente fica muito feliz, né, Genaro, sempre ai, olha só, nosso paciente fez cirurgia, tá super bem, veio na reconsulta, tá potente, tá sem perda urinária. Então, assim, isso pra gente é uma alegria, uma vitória, e que as pessoas tenham esse conhecimento, que aqui a gente tem, sim, ótimos médicos, ótimos tratamentos, e que o melhor remédio sempre é a prevenção. A informação é importante, né? A gente trazer esses detalhes para que essa inércia que às vezes nos assombra aí seja superada e que as pessoas comecem a entender que não é preciso buscar o tratamento fora, que não é preciso esperar as coisas se complicarem, né? Até chegar o momento de precisar passar por uma cirurgia, por uma intervenção ou por situações mais graves, como os profissionais aqui já pontuaram. Vou aproveitar aqui que a gente já tem uma pergunta falando sobre fisioterapia. Da Ângela Paza, ela pergunta se os exercícios fornecidos pela fisioterapia após as rádios e químios têm que ser feitos sempre e por que isso é importante. Já vamos aí direto, então, ver com a Melissa essa resposta. Bom, na verdade, a gente vai mudar algumas condutas em decorrência da disfunção que esse paciente vai ter, né? Então, para uma incontinência de esforço, por exemplo, a gente vai trabalhar com o reforço da musculatura, com a eletroterapia, que é uma terapia que vai tratar lá na sensibilidade daquele canalzinho que perdeu a sensibilidade durante a cirurgia, né? A gente pode fazer também o trabalho de neuromodulação, que é modular lá na perna para a bexiga retornar às suas atividades. Então, dependendo da disfunção que esse paciente adquire, a gente monta a conduta específica para a disfunção dele, né? E lembrando que todas as condutas, elas podem ser conversadas na hora da avaliação com o paciente, porque a gente pode trabalhar tanto de uma forma mais invasiva, que é com eletrodo intracavitário, mas a gente pode usar também os eletrodos de superfície, né? Então, que nem vai ser tão invasivo assim. Então, para tranquilizar esse paciente também, né? Porque ele não precisa ter esse tabu e nem esse medo de ir na fisioterapia. Que, como eu falei anteriormente, é muito simples e é muito tranquilo. Aí agora eu tenho duas perguntas próximas, assim, com questionamentos parecidos. Já vou passar para ti, então, Genaro. O Felipe pergunta se o exame de toque, ele argumenta, melhor dizendo, o exame de toque geralmente é feito após os 40 anos. Qual a probabilidade de uma pessoa mais jovem desenvolver câncer de próstata? Na mesma linha, a Elisete Moura Santos pergunta, já teve algum caso de um jovem com esse tipo de câncer, doutor Genaro? Assim, ó, voltando às estatísticas, né? A gente sabe que mais de 70% dos pacientes, né, 2/3, eles têm o diagnóstico de câncer de próstata a partir de 65 anos de idade. Então, claro que tem uma possibilidade. Hoje em dia a gente sabe das pesquisas genéticas, infelizmente no interior é mais difícil,
Nos Estados Unidos elas já existem há mais tempo. Em São Paulo tem, em alguns lugares, é ainda muito caro. Uma pesquisa genética, a gente sabe que a incidência de câncer de próstata está um pouco associada também a uma quebra de um gene, né? O BRCA2 e o BRCA. Ele também tem uma alteração em outros tipos de câncer. Quem tem a quebra nesse gene, digamos assim, quebra para simplificar, para o pessoal entender melhor, chega a ter 10 a 15% mais de chance de incidência de câncer de próstata. Então, alguns pacientes com menor idade poderiam fazer a investigação a partir dos 40 anos de idade, para quem tem alteração nesses genes, tá? Mas esse mapeamento genético é muito caro para mim, não consigo fazer. Então, e aí, como é que funciona? A questão é a seguinte, a gente falou muito em tratamento, e eu até gostaria de falar disso aí porque é uma coisa que eu gosto muito que os americanos fazem. Nem todo mundo que tem câncer de próstata vai fazer uma radioterapia, vai fazer uma HIFU, que é uma radioterapia mais focada, que é utilizado o ultrassom, ou vai ter dinheiro para fazer uma cirurgia robótica. O robô existe há quanto tempo? Há quanto tempo que a gente sabe que tem robô no Brasil? Sim. Né? Eu fiz alguns estágios, fui fazer durante a residência, fui para São Paulo, fiz a cirurgia geral em São Paulo. Então, tenho vários amigos, tive a oportunidade de visitar centros. E não é todo mundo que tem a condição de fazer uma cirurgia robótica, né, que vai gastar 30, 40, 50 mil. Pois certo? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, antes da cirurgia robótica também tinha muita gente que era curada. Claro que a robótica veio, extremamente útil para isso, né, para o câncer, só que a gente tem que também trabalhar com o que a gente tem muito real. O que é o real? Nem todo paciente com câncer de próstata vai ter que ser submetido a uma, que eu citei, a HIFU, a radioterapia, a braquiterapia. Muitos pacientes poderão ser submetidos à vigilância ativa. O que é a vigilância ativa? A vigilância ativa, ou Active Surveillance, ela existe há muitos anos nos Estados Unidos, cada vez vem mais forte no Brasil. Com a melhoria das nossas ressonâncias, a gente precisa de uma ressonância que tem uma capacidade, uma potência de 1,5 a 3 Tesla, a gente tem aqui no HCB em Cachoeira. Então, o que a gente sabe? Hoje em dia, nem todo mundo... A gente não deve fazer rastreio, investigação com uma ressonância direta. Se a gente pegar os guidelines, né, os guias de conduta da Sociedade Europeia de Urologia, a gente tem isso bem sedimentado. Então, por exemplo, aquele paciente que tem suspeita de câncer de próstata, fez a primeira biópsia negativa, tu vai repetir a biópsia? Não. Tu vai primeiro fazer uma ressonância. Tá? O paciente chega com 40 anos de idade, eu tô meio preocupado, porque ardeu meu canal, tu vai fazer uma ressonância? Não. Então tem que ter bastante bom senso, né? Então, a gente utilizando a ressonância com indicação, claro, passando por uma consulta, esse paciente vai ser avaliado, a gente vai enquadrar ele em alguns critérios, porque o paciente, a conduta deve ser individualizada. O câncer de próstata, eu sempre gostei muito de tratar essa doença, porque te permite escolher o melhor tratamento, desde que o paciente esteja de acordo. Então, é uma decisão compartilhada, certo? Ao passo que, por exemplo, um paciente tem um câncer de próstata, tem uma idade mais avançada, ele tem inúmeras comorbidades que a gente sabe que são que pode ter uma grande complicação no transoperatório ou no pós-operatório. Esse paciente talvez não seja o melhor tratamento para ele uma cirurgia, talvez seja a radioterapia e a hormônio por um espaço de tempo, entendeu? Então, o que é a vigilância ativa? A vigilância ativa é uma manutenção de um acompanhamento que a gente já faz muitas vezes na oncologia. Eu tenho vários pacientes hoje em dia dentro da oncologia do HCB, né, do Hospital de Caridade aqui da nossa cidade e região, que eles são submetidos regularmente a uma biópsia de próstata e ressonância. A gente diagnostica o câncer de próstata, vai fazer uma biópsia anual ou uma ressonância anual. Então a gente consegue saber qual é o estadio, qual é a situação atual daquele câncer. Nem todo mundo vai precisar ser operado, ele vai repetir o PSA de 3 em 3 meses. Caso esse paciente, porventura, tenha o PSA que aumentou, ou a ressonância tenha mudado,
ou até a biópsia, na biópsia tenha evoluído a doença, tenha mais sítios, digamos assim, com câncer de próstata, ou aquele paciente que tem, a gente tem uma escala, uma classificação, que é o Gleason para o câncer de próstata, que é de 6 a 10. 6 a doença mais indolente, menos agressivo, 10 a doença já é uma doença de alto risco, doença avançada, muitas vezes metastático. Então a gente já tem essa classificação. Aquele paciente que tem não teve alteração na biópsia, o PSA se manteve normal, tem uma ressonância que mostra que a doença é localizada, localmente avançada, mas que o PSA está abaixo de 10, a gente consegue manter esse paciente em vigilância, esse paciente, a gente evita de ter algumas sequelas, porque toda cirurgia sempre tem um risco, assim como uma cirurgia de unha encravada, uma cirurgia de cirurgia vesícula. implica em risco, né? Os médicos sempre dizem isso pra gente. Sim, sempre tem um risco, o paciente tem que ser alertado. E daí a gente pode fazer essa vigilância ativa, certo? Gente, a gente está se encaminhando para os 10 minutos finais. Passou muito rápido, né? Certamente tem muita coisa ainda que a gente poderia abordar aqui, mas o nosso tempo está se encaminhando para o fim. Eu vou destinar, então, um pouquinho de cada um desses 10, um pouquinho para cada um desses 10 minutos, melhor dizendo, para que a gente faça um encerramento com uma dica aí, com uma orientação, para a gente se despedir do pessoal que nos prestigiou durante essa 1 hora. Vamos começar por ti? Eu acho que o mais importante dessa mensagem toda, né, é que a gente deixe muito claro, assim, que os pacientes não deixem de procurar a assistência e que a prevenção sempre é o melhor negócio, né? E que aqui em Cachoeira a gente tem todos os recursos, a gente tem um serviço regional de oncologia, a gente tem um ótimo hospital na nossa região, então que a gente não deixe de procurar o serviço, que a gente não deixe de fazer os exames, porque a gente fala ainda, né, e comentamos muito hoje sobre o Outubro Rosa, mas o Novembro Azul é a saúde do homem e que esse paradigma e que essas crenças e essas culturas de que o homem não precisa procurar o médico, que a gente mude um pouco isso, porque a gente falou muito aqui de dados, de indicadores, e a gente está mostrando aí que a gente tem um alto índice e que a gente precisa achar essas pessoas, a gente precisa receber esses pacientes e a gente precisa tratar. Então, assim, é um prazer ter estado aqui, agradeço mais uma vez o convite do Dr. Genaro, e é isso aí, prevenção, sempre. Essa frase a gente tem ouvido sempre, né? Melissa? A campanha do Novembro Azul, ela traz como principal objetivo fazer com que esse paciente chegue mais cedo para um médico urologista, né? Então é importante que esse paciente chegue antes para que ele esteja nos estágios iniciais da doença, que é onde vão ter as menores disfunções, provavelmente a cirurgia seja menos agressiva também, né? Então é isso que, né, a Claudiane falou, né? A prevenção é o melhor remédio, né? Agradeço também o convite do Dr. Genaro. Obrigada. Isso. Roberta, e aí, o teu recado qual é? Bom, eu acho que meu recado ele é simples, curto e direto. Homens chefes de família, homens pais, homens que provêm o sustento de seus familiares, homens responsáveis por crianças que às vezes cuidam mais que as mães, homens que gerenciam empresas, homens que trabalham na metalúrgica, homens que trabalham no campo. São pessoas que desenvolvem tarefas fundamentais na vida coletiva de outros seres humanos, que são importantes para suas famílias, mas que são importantes para a comunidade. Então, assim, vamos acabar com esse estigma de que a esposa, a irmã, a amiga que levou para fazer a procura, o primeiro exame. Na verdade, o que eu quero deixar é um incentivo e, na verdade, despertar o interesse e a sensibilidade das pessoas de que, se elas buscarem um atendimento precocemente, elas terão uma menor chance de desenvolver uma doença com uma agressividade maior e poderão ficar curadas. Então, assim, vamos reverter essa história. Eu acho que assim, vamos transformar o fato de um homem não buscar o seu cuidado no fato de agora somos homens que buscamos, somos famílias que tanto mulheres quanto homens cuidamos de nós para cuidar de nossos filhos, dos nossos irmãos e da sociedade como um todo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, Genaro. Gente, pegando o link do que a Roberta falou agora, analisando aqui as participações na live, 99% dos comentários são de mulheres. Então, significa dizer que esse chamamento chega em momento muito e ainda oportuno.
Se as mulheres estão preocupadas com seus maridos, com seus filhos, com seus primos, com seus pais, é a hora da gente passar essa responsabilidade para quem se deve, né? Afinal de contas, a gente está trazendo aqui levantamentos com dados substanciais dizendo que sim, existe um risco e ele é grande, mas que pode ser revertido com a procura precoce do tratamento, com o diagnóstico precoce, só que não precisa só a mulher pegar pela mão e levar no médico, né, Genaro? Chama teus colegas aí para a responsabilidade, vamos se cuidar, gente. É isso aí, é isso aí. Com certeza. Eu acho que está na hora do homem lembrar que cuidar da saúde é o maior investimento. Isso é um grande investimento. E mesmo essas complicações que muitas vezes o homem tem medo, vou investigar o câncer de próstata, vou tratar e aí vou ficar assim, não. Isso também tem tratamento depois, tem prótese, tem esfíncter, tem tudo aí. Hoje em dia a indústria é muito forte. A preocupação é ficar impotente, a preocupação é perder essa virilidade toda, que é uma bandeira do sexo masculino. Não é assim, não é sempre assim. Não é sempre assim. Além disso, existem hoje em dia as próteses de pênis. O homem depois tem qualidade de vida. Muitas vezes o homem também propõe o implante de prótese de pênis. Alguns têm medo de tudo. O homem tem medo de tudo, na verdade, né? Vão ter que reverter isso aí, né? Sim, a gente consegue reverter isso aí depois. Usa o esfíncter artificial, resolve a perda urinária quando acontece, né? A gente tem que lembrar disso quando acontece. A grande parte, a maioria dos pacientes, a gente consegue manter continência. Tem o auxílio da fisioterapia pélvica que veio ajudar muito. Então, o melhor investimento ainda é consultar e manter sua saúde. E investimento em qualidade de vida também, né? Eu acredito que, baseado no que todos colocaram aqui, independentemente de ser um câncer de próstata, é um desgaste emocional, é uma preocupação para todo o ambiente familiar, é a questão do comprometimento do sustento da casa, é a orientação que passa batido para uma coisa simples, como a Cláudia também colocou. A Melissa deixou claro que, inclusive, nas coisas mais simples, como a perda urinária, tem uma alternativa e ela não é difícil de ser acessada. Genaro já desmistificou aqui a questão da perda da virilidade também. Não há como fugir, os argumentos são incontestáveis. É a hora de levantar do sofá, superar esse estigma colocado desde a infância. Nós, mulheres, mães, não sei quantas são mães aqui, mas eu também sou, orientarmos desde cedo os filhos. Genaro também falou sobre iniciar esse acompanhamento desde muito cedo. Gente, saúde não tem preço, isso é o bem mais precioso que a gente tem. A gente quer viver por muito tempo e quer viver bem, né? E o caminho é esse, tem que começar cedo, tem que se informar. Eu acho que é uma das coisas que, agora, puxando a brasa para o meu assado, que é a minha área, informação está sempre disponível. Procure fontes fidedignas, acompanhe jornais que busquem fontes fidedignas também. Não cai no papo da internet, diferente do que a gente recebe nos grupos de WhatsApp, as informações verídicas, as informações baseadas em dados científicos são fornecidas sempre por profissionais. Não dá para cair em qualquer conversinha que chega aí pela internet. A informação está à disposição de todo mundo, mas é preciso uma informação qualificada. Eu agradeço pela oportunidade de estar com vocês, agradeço por ter sido convidada a mediar essa conversa tão bacana e fico feliz que ir lá em casa, né, ou em qualquer um dos celulares aí pela nossa Cachoeira do Sul ou até fora dela, esse assunto chegou e levou tanta informação e tanto esclarecimento. Agradeço mais uma vez, desejo a todos vocês, então, um bom retorno, um bom trabalho, que em breve a gente possa voltar a falar sobre isso e com dados mais positivos, com menos incidência de casos e com mais gente procurando por saúde. É isso, então. Muito obrigada. Tchau, tchau.